Olá, oitavos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos a mais uma aula de arte? Na aula dessa semana, nós vamos continuar falando sobre mitologia. Essa semana, nós vamos falar sobre a mitologia grega. A mitologia grega é uma das mais conhecidas, né? Todo mundo conhece os deuses gregos, né? Vamos lá. Os mitos representam forças que não podem ser totalmente dominadas pela racionalidade humana. São narrativas que buscam explicar o inexplicável, que dão vida a entidades sagradas que se assemelham aos humanos em seus conflitos. Também encontramos conflitos humanos, personalidades fortes e relações complexas na mitologia grega, né? Então, os mitos, eles sempre nos explicam coisas que normalmente seriam inexplicáveis, né? E que dão vida a entidades sagradas que se assemelham a humanos. Os deuses, quando a gente assiste algum filme, né, algum desenho, os deuses gregos, eles sempre são, eles aparecem assemelhados a figuras humanas. Outras vezes, né, na maioria das vezes, nós encontramos os deuses gregos em estátuas, né? Eles são lá é, contemplados, né, na sua grandeza, na sua divindade, né? Aqui nós temos uma história de Zeus. Eu vou ler para vocês, tá? Dentre os deuses gregos, Zeus é um dos mais conhecidos e também o mais poderoso. Ele é o rei dos deuses e dos homens, posição que assumiu ao tomar o poder de seu pai, o titã Cronos. Zeus divide o comando do universo com os seus dois irmãos, Poseidon, deus dos oceanos, e Hades, que impera o reino dos mortos. Vocês já ouviram essa história, né? Antes dessa divisão, a Terra era dominada pelos titãs, deuses primordiais da origem do mundo. Na história contada pelo escritor Thomas Bulfinch, em o livro de ouro da mitologia, Zeus foi salvo por sua mãe de ser devorado por Cronos, o pai de todos, né? O tempo, Cronos é o tempo. O que já tinha feito isso com seus irmãos. Cronos, após beber uma poção, vomita todos os filhos que tinha devorado, e então Zeus acaba por destroná-lo e passa a imperar nos céus, dominando a chuva, os raios, os trovões. Em geral, as histórias desses mitos são metáforas para alguns ensinamentos e não devem ser entendidas em seu sentido literal. Eles são mitos, né? Então não deve assim, a gente acredita, né? Acredita não acreditando, né? Os mitos eles tentam explicar algo inexplicável, mas nós sabemos que eles não existem. É, partimos aqui, né, da mitologia grega para abordar certos mitos. Por isso usamos o nome Zeus, Poseidon, Cronos e etc. Quando a civilização romana passou a imperar sobre a grega, as crenças se misturaram e os deuses romanos foram associados às divindades gregas, mas com nomes diferentes. Zeus, na mitologia romana, é associado a Júpiter, Poseidon a Netuno, Cronos a Saturno e assim por diante. Por esse motivo, há estudos que consideram a mitologia grega e a mitologia romana como uma única, tratando-as por mitologia greco-romana. Então, a mitologia grega e a romana, elas vêm ser a mesma. Os deuses, as imagens dos deuses são os mesmos, porém, muda-se um pouquinho o nome. Aqui é um vaso grego onde está a imagem de Poseidon, né? Poseidon, olha o tridente de Poseidon, rei dos mares. A cerâmica, quando queimada, ganha um tom avermelhado
E para ficar com as áreas em pretos, ela precisa ser pintada. Na imagem do vaso, na página anterior, a pintura se concentrou no fundo da figura. A mitologia grega também foi tema de obras de grandes pintores europeus de diferentes épocas. Então, a mitologia, ela foi assim inspiração para muita coisa, para pinturas, para esculturas, para hoje em dia para filmes, para desenhos animados, para jogos. Nós encontramos a mitologia em muitos lugares, tá? Nessa pintura aqui, ó, fala-se sobre, é de Caravaggio, né? E fala-se sobre a mitologia de Narciso, né? Narciso, ele era o jovem que ele se achava tão belo, né? Ele se admirava tanto que um dia ele, vendo sua imagem refletida na água, ele foi tentar, se admirou tanto, foi tentar pegar a imagem na água, caiu dentro do rio, afundou e nunca mais voltou, né? Atividade. Então, após nós falarmos sobre esse mundo fantástico, né, que a mitologia, ela conta um mundo fantástico, né? São histórias fantásticas. Tipo, na aula anterior, nós falamos sobre o Senhor dos Anéis, que é um mundo fantasioso também, né? A mitologia nórdica, né? Então, vamos ver o que vocês vão ter que fazer na atividade dessa semana. Agora que você já conhece algumas histórias mitológicas, convidamos você a criar o seu próprio universo fantástico. Para isso, vai precisar de lápis e papel. Solte a imaginação, pois aqui não há regras ou limites para o universo que existe em sua mente. Então vamos lá. Primeira, comece escolhendo uma ou mais mitologias que vão inspirar a sua criação. Tem algum mito que você goste mais? Tá? Vai lá, busque, tente, pesquise sobre os mitos. Existem uma variedade imensa: Medusa, o Minotauro, o Centauro. Tem uma variedade imensa. O Narciso, que foi falado. E busque um personagem para inspirar a sua criação. Crie o seu mundo, descrevendo, por exemplo, qual é o nome dele? O seu mundo, tá? Qual o nome do seu mundo? Como ele surgiu? Se ele foi criado por algum deus, como foi a história de sua criação? Desde quando ele existe? Então, vamos pensar num mundo fantástico. O meu mundo, ele é um mundo em que existe só... Eu vivo em um jardim, né? Jardim Fantástico. Como ele surgiu? Ele surgiu depois da criação da deusa, a deusa Afrodite criou o meu mundo. Se ele foi criado por algum deus, pela deusa Afrodite. Como foi a história de sua criação? Um dia ela estava muito feliz e resolveu criar esse jardim. Desde quando ele existe? Desde muito tempo, desde a antiguidade. Esse é um exemplo. Pense também nas relações desse mundo com a natureza. Como são os seres vivos desse mundo? Eles têm nome? Quais são as suas características? Ele, no meu caso, que é um jardim, ele tem toda a relação com a natureza. Os seres vivos são animais, são plantas, todos bem-humorados e muito belos. Fadas, tá? Existem muitas fadas no meu mundo. Ele tem nome? Meu jardim fantástico. Quais são as suas características? Ele é muito colorido. Tem muita vida no meu mundo. Escreva também sobre os seus habitantes. Existem humanos no local? Existem humanos. Eles são como nós ou diferentes? São como nós, mas só tem nesse mundo só existe alegria. Desenvolva suas características físicas, são todos muito belos, tá? Belos, é, felizes, né? Muito belos e felizes. Como é o ambiente nesse mundo? Existem casas? Como elas são? Não existem casas, todos vivem na natureza.
Como os seres se relacionam? Como eles vivem? Eles se relacionam todos muito bem. Eles vivem em comunidade, tá? Para concluir, o que você mais gostou de fazer? Quais foram as suas maiores dificuldades? Aí vocês vão fazer. Eu criei o meu mundo, tá? Vocês vão criar o mundo de vocês baseado em alguma mitologia ou baseado na criatividade de vocês, tá? E vão depois responder, concluir com essas duas perguntinhas, ok? Caprichem na criação do mundo fantástico. Uma boa semana e até a próxima aula.